Estimados irmãos, estimados amigos, as nossas saudações fraternas a todos que nos escutam, que nos assistem a partir desse momento. É com o coração repleto de júbilo e de alegria que nós damos início, então, a mais uma atividade de exposição doutrinária, nessa ocasião tão desafiadora, tão importante, tão significativa das nossas vidas, da nossa humanidade. O tema desta ocasião que abordaremos será fé, alegria e amor em Jesus, condições para uma vida plena. O momento que estamos vivenciando em sociedade é de um desafio muito grande. O momento que estamos vivenciando em família também é muito grande. A ocasião que estamos passando também é de uma significância muito grande para cada individualidade que se encontra no planeta Terra. Por uma razão muito simples. O nosso mundo, o nosso planeta Terra está vivendo sim o momento da transição planetária. Como tão bem nos diz a nossa doutrina espírita, o nosso planeta também é um ser vivo e também evolui. Também passa por momentos de evolução, de desenvolvimento. E chegou o momento, meus irmãos, meus amigos, dessa fase de transição de um mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração, rumando a um mundo feliz mais à frente. O processo evolutivo é inexorável. O processo evolutivo não pode ser parado em hipótese alguma, porque Deus, o Criador da vida, o Criador do cosmos, assim o determinou. E como é bom, como é maravilhoso estarmos em desenvolvimento. Logicamente, que o momento que nós estamos passando, ele é bastante desafiador, ele traz inquietações, ele traz sim aflições, dificuldades. Mas são justamente nesses momentos de dificuldade em que a sociedade passa, em que cada indivíduo passa, que é o convite sim à nossa reforma íntima. É sim o nosso convite a buscarmos fazer o nosso melhor. A doutrina espírita nos mostra com grande clareza que é só através do esforço e do trabalho que nós seremos mais felizes, que nós conquistaremos então essa reforma íntima tão almejada, tão desejada por nós. Mas para isso, se faz necessário que em alguns momentos nós paremos, meditemos, observemos no que a vida nos oferece. E nesse instante o que a vida tem nos oferecido, uma pandemia. Uma situação que envolveu a toda a sociedade, do mais pobre ao mais rico, ao mais carente de saúde à pessoa mais saudável, ao mais infeliz ou à pessoa mais feliz no nosso mundo. O momento é de profundo desafio. O momento é de convite a regimentarmos as nossas forças interiores. Tudo que nós temos em direção de um objetivo: sermos felizes e buscarmos espraiar aqueles que estão à nossa volta a felicidade. Mas alguém pode nos perguntar: como podemos ser felizes diante do que está assolando a nossa humanidade? Imaginemos, pois, a casa em que moramos, a casa em que habitamos com a nossa família, passando por uma profunda reforma. E quem já passou por reforma dentro de casa, morando na residência, sabe que é uma confusão danada. É sujeira para tudo quanto é lado. Pedreiro entra e sai, pintor, encanador, eletricista. O marido briga com a esposa briga com o marido, os filhos brigam entre eles, briga com a mãe, briga... A confusão se instala. A confusão acaba se instalando. Porém,
Qual é o resultado final? Uma casa muito mais bonita, uma morada mais adequada, mais arejada, mais clara, mais bonita, mais funcional, renovando o que já tinha passado, o que já não servia mais. É a renovação que toma conta e, passado toda aquela confusão, a família se reúne em torno a uma mesa de refeição e vive mais feliz. Se com graça em torno de uma refeição feita com carinho, feita com amor. Esse é o resultado final, quando temos olhos e ouvidos de ouvir, como bem nos mostra o nosso mestre amigo, chamado Jesus Cristo. Portanto, meus amigos, o momento é de desafio, sim. É de desafio, e agora entrando bem especificamente no tema da exposição desta ocasião: alegria, fé, amor em Jesus. Como podemos, pois, então, sermos alegres, sermos felizes diante de uma situação que estamos vivenciando, de uma pandemia que traz, claro, obviamente, muitas aflições. Não estamos aqui de forma alguma minimizando o que está acontecendo, mas sim olhando por um outro aspecto, olhando pelo aspecto da renovação. E aqueles que tiveram seus entes queridos levados pelos braços da desencarnação, a doutrina espírita, a terceira revelação, é a única doutrina que acena com vigor, é a única doutrina que acena com alegria sobre a reencarnação, sobre a imortalidade da alma, nos dizendo, nos comprovando por todas as formas possíveis, filosófica, científica e religiosa, de que a morte é só do corpo físico, a morte não é do espírito. O amigo, o familiar querido que foi levado pelos braços da desencarnação se encontra vivo, mais vivo do que nós que estamos estagiando ainda na carne, nesse instrumento físico fundamental para a nossa evolução espiritual e que deve ser cuidado, deve ser acalentado com carinho, deve ser tratado com amor. A doutrina espírita é a doutrina da esperança, que diz àquele que derrama lágrimas de sofrimento, dizendo: tudo passa, tudo passará. Pois nós fomos criados para sermos felizes. E como ser alegre, como ser feliz, como ter alegria num momento como esse? Observemos, pois, meus amigos, que se nós estamos aqui falando e dentro em breve estaremos nos ouvindo e ouvindo outros amigos, outros expositores, ouvindo o colega de trabalho, a pessoa amada, o filho, o irmão, o amigo, o caixa do supermercado. Se nós temos essa oportunidade de estarmos em relação com essas pessoas, já é motivo de grande alegria, pois nós estamos vivos nessa escola da vida, que é o planeta Terra, podendo contemplar o belíssimo nascer do sol que se fez hoje, dia 26 de abril de 2021, quando despertamos às 6h15 da manhã, após a chuva que deu na noite passada, que limpou o ar, que regou as plantas do nosso jardim, que trouxe a renovação aos ares espirituais do nosso planeta, donde às 6h30 da manhã o sol já brilhava no horizonte com um lindíssimo céu azul. Nos perguntamos se isso não é motivo de alegria, de estarmos respirando esse ar renovado, se não é motivo de alegria em poucos instantes colocarmos à mesa na nossa residência e tomarmos um café com um pãozinho com margarina
ou com manteiga, ou com ovo mexido, ou com uma fatia de presunto, ou com um chazinho, seja lá o que for, termos oportunidades de sentarmos à mesa. Que bênção maravilhosa! Isso sim, meus amigos, é motivo de profunda alegria. É motivo de profunda alegria ao acordarmos, recebermos no nosso telefone, através do WhatsApp ou do qual outra tecnologia for, um bom dia, uma mensagem de bom dia de uma pessoa querida, de um amigo, de uma amiga, de um amor, seja lá o que for. Como é maravilhoso nós podermos usufruir de uma mensagem de carinho logo de manhã cedo, preparando o nosso dia para os desafios que, sem dúvida alguma, haverão. É motivo de alegria ter um animalzinho para dar comida de manhã cedo. É motivo de alegria encontrar uma pessoa querida e falar bom dia, abraçar, beijar. É motivo de profunda alegria iniciarmos o nosso dia de trabalho, seja ele o trabalho doméstico, seja ele o trabalho profissional, ou seja então a busca pelo trabalho, onde estamos vivenciando um momento de dificuldades profissionais sem dúvida alguma. Dificuldades muito complicadas, mas que requerem todo o nosso esforço, a nossa dedicação e a nossa fé em Deus, a nossa fé no Pai Criador da vida, que não deseja o nosso mal em hipótese alguma, que deseja o nosso bem, deseja que nós sejamos felizes, mas a felicidade, a alegria, ela é uma conquista pessoal e íntima. Não adianta eu querer entregar felicidade para as pessoas. Elas podem receber e naturalmente ficarão felizes, mas ela tem curta duração. É como colocar um copinho com gasolina no meio ambiente, rapidamente ela evapora. A alegria, a felicidade a qual nos referimos nesse instante é aquela cultivada no nosso íntimo, no nosso coração, no nosso espírito, que é cultivada através da caridade, ao qual a nossa Casa Espírita tem inúmeras exposições a respeito do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Esse é o movimento íntimo, esse movimento que nós trazemos lá do fundo do nosso coração e levamos àqueles que passam por uma necessidade, seja a necessidade material ou não material. A necessidade material nos dias de hoje é o menor dos problemas. A nossa sociedade passa, sim, por uma necessidade maior de afeto, de amizade sincera, não só de mensagens lindas e maravilhosas no WhatsApp ou no Facebook ou no Instagram, que têm a sua importância, claro, mas se faz necessário que nós coloquemos em prática os nossos melhores fluidos, os nossos melhores desejos, a nossa presença, mesmo que virtualmente, pois a força do pensamento, como tão bem nos diz Emmanuel, não existem obstáculos que travem a força do pensamento. Quando nós vibramos com carinho, quando nós vibramos com amor por uma pessoa que passa por uma necessidade, nós entramos no estado de prece, de oração, colocando a nossa fé em movimento, saindo da condição de eternos pedintes do universo, mas nos colocando na posição de alguém que oferece a alguém algo que nós temos de melhor, que cultivamos no jardim das nossas emoções internas, que passa por uma virtude que é celestial, que é a gratidão. A gratidão, como retornaremos no início da fala, a gratidão por estarmos vivos, por termos uma casa que nos protege, que nos alberga,
por termos alguém que nos dá algum tipo de assistência, de ajuda para que estarmos. Gratidão pela nossa saúde do corpo físico, da nossa mente e do nosso espírito. Gratidão por olharmos tudo que está à nossa volta e olharmos menos para os nossos problemas. Porque se Deus nos colocou diante desta situação ou de outras situações, é porque nós temos sim perfeitas condições de vencermos essas dificuldades, como estamos passando. A vacina já está aí, o pessoal está se desdobrando para fazer o máximo possível. Mas infelizmente existem aqueles ainda que só sabem falar mal e criticar pesadamente. Claro que não existe nenhuma ação humana perfeita. Naturalmente, a crítica pode sim ser colocada naturalmente, mas que a crítica seja construtiva. Que a crítica seja no sentido de auxiliar. Que a crítica seja no sentido de aprimorar, com respeito, com humildade, com bom senso, como tão bem nos diz a doutrina espírita. Com bom senso, o Evangelho segundo o Espiritismo é a maior obra de bom senso, de convite à utilização do bom senso já conhecida pela humanidade. De bom senso. Daí, mais uma vez, o nosso convite. Estudemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Estudemos o Livro dos Espíritos para compreendermos melhor, e aqueles que tiverem mais oportunidade, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno. Quanto manancial nós temos de conhecimento às nossas mãos, quantas bênçãos nós temos recebido através da leitura, através de vídeos nobres nos canais que nós temos à nossa disposição, nos meios digitais da informática, que convenhamos, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, isso seria inimaginável que nós teremos acesso à quantidade de informações que nós temos, que chega a ser excessiva. Daí o convite à nossa preparação íntima para sabermos filtrar as coisas, filtrar as informações e colocá-las em prol de nós mesmos e, em consequência, aqueles que estão à nossa volta, junto de nós. Alegria, fé, amor em Jesus, condições para uma vida plena. O Evangelho nos esclarece muito bem a respeito da fé no futuro. A fé no futuro, mas quem são os artífices dessa felicidade na fé? Quem são os artífices da felicidade junto à fé para o futuro, esclarecendo melhor? Os artífices, os artesãos, somos nós mesmos. Começando o nosso plantio hoje, já tendo começado o nosso plantio lá atrás, já tendo dado início às nossas atividades lá atrás, hoje colhendo os frutos. E se hoje nós não estamos colhendo os frutos ideais aos quais nós imaginávamos, é momento de recolhimento íntimo por alguns instantes, ver onde falhamos e colocar em prática as nossas novas resoluções para fazer o melhor, para iniciar um novo caminho de correção, um novo caminho para um novo plantio, como tão bem esclarecido por Jesus na parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, meus irmãos. Leiamos, estudemos o que diz esta parábola, essa passagem do Mestre, que é um verdadeiro convite ao trabalho, ao esforço íntimo, em prol de nós e daqueles que estão à nossa volta. A felicidade depende de nós, não só do meio em que vivemos. Isso interfere, indiscutivelmente que interfere, mas se faz necessário que nós sejamos aquele
o apicultor, aquele que cuida, aquele que zela pela plantação, aquele que envolve a plantação com carinho, com trabalho, retirando o que não é bom, adubando o que é bom para que se multiplique. É só assim, meus amigos, meus irmãos, que nós teremos felicidade no futuro. Não é simplesmente acreditando que Jesus vai vir aqui e vai resolver todos os nossos problemas. Não, esta é uma visão infantil, é uma visão infantil das coisas. O que nos cabe fazer não será feito por Ele. Não será feito por Ele. O que cabe a nós deve ser feito sim a nós. E existem outras situações muito mais complexas que essas que não nos cabem ainda resolver. Os espíritos superiores estão cuidando sim. Estão cuidando sim. Nem entraremos nesse aspecto, pois não haverá tempo hábil para isso. Mas hoje a exposição é para que olhemos o que de bom nós temos na nossa vida, o auxílio que nos é dado, o auxílio que nos é oferecido, o planeta maravilhoso ao qual nós estamos morando, a beleza do sol, do céu azul, o canto dos pássaros, o jardim que cultivamos, as rosas, as flores, a grama, dentro do nosso apartamento, aquele vasinho de flor, o animalzinho de estimação, os filhos, os amigos, os parentes. Enfim, basta ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nós precisamos sim dilatar a nossa capacidade de observação, meus irmãos, meus amigos. Nós precisamos sim dilatar essas capacidades de percepção do que nós temos no nosso mundo, para que nós não precisemos ser colocados numa cama de hospital por vários dias, para depois percebermos com mais atenção aquilo que nos é oferecido todos os dias e que muitas vezes nós não damos valor. Será que nós precisaremos passar por lições amargas mais uma vez? Será que talvez não seja o momento de buscarmos na nossa meditação, no nosso recolhimento íntimo, a observação daquilo que nós temos, daquilo que nós usufruímos? É uma pergunta que nós deixamos para cada coração que nos escuta, que nós tenhamos fé sim no futuro, e buscarmos através da nossa prece sincera aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca com tanto carinho. No capítulo Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, que fala a respeito da alegria que a prece proporciona. A alegria que a prece proporciona, lá no finalzinho do capítulo, é um convite à comunhão com o Pai Celestial. Pois quando a prece ela é feita realmente lá do fundo do nosso coração, do fundo do nosso espírito, essa conexão se estabelece, pois as energias celestiais estão ao nosso dispor. Nós é que temos que fazer esse caminho, fazer esta ligação com o que está lá em cima, através da prece, através do esforço, através da mobilização dos nossos melhores sentimentos, como nos dizia um amigo muito querido nas atividades mediúnicas da Casa Espírita, a mobilização dos nossos sentimentos. Mobilizar os nossos sentimentos em gratidão, em humildade, agradecendo à Pátria Espiritual tudo que tem feito por nós. E qual é a resposta que nós receberemos da prece quando feita nessas condições? A resposta que Jesus, o nosso amigo maior, nos direciona é energia.
é bom ânimo, é força, é mais capacidade de ver as dificuldades com os olhos da fé, de que toda dificuldade, toda aquela dor vai passar. E que nós voltaremos a sermos muito mais felizes do que nós já fomos. Pois essas são condições, sim, para uma vida plena. Para uma vida plena de alegria, para uma vida plena de bom ânimo, para uma vida plena de esperança num mundo melhor que está em fase de mudanças profundas que atingiram a todos no planeta, a todas as pessoas. Que convite maravilhoso nós estamos tendo, que convite maravilhoso nós estamos vivenciando nesse momento, a regimentar as nossas forças em direção a uma vida melhor, pois dentro em breve o mal não terá mais local nesse planeta. Não terá mais local para fazer a sua residência. As atitudes de maldade serão vistas com extrema vergonha. Como tão bem nos diz o Livro dos Espíritos na questão 1019, onde ele fala que o mal baterá em retirada por profunda vergonha. E é o que está ocorrendo. É o que já está ocorrendo. Existem movimentações que já estão borbulhando para todo lado e que estão já procurando o seu caminho e alguns sendo levados compulsoriamente a mundos inferiores, onde serão convidados compulsoriamente a ajudar seres que ainda estão em evolução, levando até eles o seu conhecimento. Isso eu digo alicerçado na resposta à pergunta de Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 1019. É uma resposta bastante longa, mas eu convido os irmãos que façamos essa leitura, façamos esse estudo, e ali diz que a felicidade também é obra individual, é obra íntima, é obra do indivíduo, é obra nossa, é plantar alegria para colher felicidade através das nossas atitudes de caridade para com todos aqueles que estão à nossa volta. Atitudes de caridade, pois tudo, simplesmente tudo passa na vida da gente. Assim como esta pandemia passará e virão momentos de grande alegria e que já convenhamos, eu acho que já é momento de começarmos a pensar o que nós faremos com o tempo, com as nossas vidas pós-pandemia. Eu acho que já é o momento de começarmos um planejamento, como depois de toda a situação difícil que nós vivenciamos, o que nós pensamos, aquele que tem um pouquinho de bom senso, e é o caso de todos que nos ouvem naturalmente, da próxima vez, o que eu vou fazer para não cometer os mesmos erros? Da próxima vez, eu vou rever alguns posicionamentos meus. Na próxima ocasião, eu vou evitar fazer certas coisas que hoje eu percebo que eu fiz errado, que eu me enganei, que eu tropecei. O momento é de reflexão também. Podemos aproveitar todo esse tempo maravilhoso para replanejar toda a nossa vivência. Tudo pode ser planejado, pois nós temos algo chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Uma condição que nós, como espíritos, alcançamos através do nosso processo de evolução espiritual, que nos foi concedido o livre-arbítrio. Que usemos ele bem, pois se usarmos ele equivocadamente, as leis universais vão, através do seu movimento
de reajustamento, nos colocarmos nos trilhos novamente. Porque nós não podemos simplesmente fazer o que bem entendermos e imaginar que o que as nossas atitudes bem entendidas, entre aspas, trarão consequências positivas ou negativas. Lógico, toda a nossa atitude tem uma reação, boa ou não muito boa. Aí vem da nossa condição de espíritos com grau já de inteligência razoável, fazer aquela reavaliação íntima, vendo aonde eu falhei, aonde eu cometi um equívoco e o que eu posso fazer para corrigir aquilo que foi feito, para consertar, para remodelar e para diante daquela situação, porque ela vai se repetir, aquela prova poderá se repetir muito provavelmente novamente, o que nós faremos? Daí vem algo chamado experiência de vida. Opa, eu já fui por aquele caminho, tomei tal atitude, não deu certo. A partir de agora eu vou ter que me munir de decisão, coragem para enfrentar aquela situação que se repete na minha vida, para que eu possa vencer as minhas dificuldades íntimas, para que eu possa vencer aquilo que ainda não está muito bem alinhado dentro do meu espírito, que é um espírito milenar, indestrutível, único e que tende sim à perfeição relativa, pois a perfeição absoluta só Deus tem. Só Deus tem. O convite, meus amigos, nesta ocasião, é que olhemos o nascer do sol, o brilho do céu azul, a beleza das flores, a singeleza do animalzinho de estimação, o carinho e a boa vontade numa pessoa amiga, numa pessoa querida, que lhe leva um café, lhe faz uma pequena refeição ou te manda uma mensagem de bom dia no WhatsApp. É observarmos essas bênçãos que nós temos recebido todos os dias. A bênção de, ao levantarmos da nossa cama de manhã cedo, estarmos respirando, tendo oportunidade de fazer. Esse é um momento, como nos diz Bezerra de Menezes, muito grave. E momentos graves requerem decisões fortes de sermos felizes e de colocarmos em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E isso já foi muito bem nos explicado, muito bem colocado ao nosso conhecimento, à observação dos nossos olhos, o entendimento da nossa razão e o entendimento do nosso raciocínio. Está tudo colocado. A mesa celestial está colocada à nossa frente. O banquete de luz está servido. Tenhamos, pois, gratidão ao alto, bom senso nas escolhas, coragem nas decisões que tomarmos, coragem nas atitudes que formos colocar em prática, mas que tenhamos sempre, meus amigos, meus irmãos, Jesus como exemplo, como mestre de todas as nossas ocasiões, de todas as situações que vierem ocorrer conosco. Essa conexão, meus irmãos, com o Mestre Jesus se dará sempre através da nossa prece, do nosso bem proceder, das nossas atitudes no bem, pois toda atitude no bem é uma prece direcionada ao alto, como tão bem nos fala Joana de Ângeles, espírito celeste, mentora do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Meus irmãos, que a alegria, que a fé e que o amor em Jesus esteja no coração de cada amigo e cada irmão que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento.
que essas virtudes possam fazer morada definitiva no nosso espírito e que elas sejam traduzidas em atitudes, em gestos ao próximo e a nós mesmos. Pela atenção de todos, o nosso muito obrigado e que as luzes do Pai Celeste envolvam a cada amigo, a cada irmão, a cada lar, a cada família que nos ouve, que nos escuta. Muito obrigado. E que Deus nos proteja hoje e sempre. Até a próxima oportunidade. Gratidão a todos. Que assim seja.